Olá, tudo bom? Aqui é o Billy. Hoje vamos falar o primeiro chinês abriu o olho e viu o mundo. Essa pessoa foi na época de dinastia de Tang, né, na China, que é do ano 700 mais ou menos, então já foi muito tempo, 1300 anos atrás, mas ele podemos dizer que um dos primeiros pessoas viaja, chineses viaja e vê o mundo ocidental e o Oriente Médio, né? Vamos ver o que aconteceu e por que ele foi para todos os países e depois ele escreveu um livro. Infelizmente esse livro já não existe mais, mas alguém no longo da história descobriu esse livro dele falando as histórias dele, né, do viagem em outros países e copiou uma parte, citou uma parte, né, do coisa que ele falou e nós temos só essa parte de mais ou menos 1500 palavras, mas é muito valioso para a gente agora, para nós chineses ver e para muitas pessoas ver como que era Oriente Médio, até eles falou sobre Império Romano do Leste, né? Até a África, tudo, 1300 anos atrás. Muito impressionante para quem gosta da história, como eu, e também para um chinês que mora fora, é uma inspiração para nós, né? Vamos ver o que aconteceu, o viagem dele. Não sei se vocês sabem um pouco da história da China, né? A dinastia mais forte da China foi essa dinastia Tang, que iniciou no início de 700. Então, próprio esse cara se chama Du Huan. E ele, na verdade, na China é pouco falado também. Até eu não sabia, na China, quando eu morava na China, uma informação meio pequena, assim, né? Não é nunca falado no livro de história também, mas eu descobri depois, é muito legal. Então ele, na verdade, cresceu da época mais forte do nosso dinastia, né? Durante a vida jovem dele, né? Então ele também veio de família rico no centro da China. E quando ele era jovem, ele tem vontade de visitar todo canto do país, porque naquela época a China era muito forte. E também expandiu o território até o oeste da China, mais superando nosso território mais oeste ainda, e hoje em dia indo para até Kirguistão, né, Cazaquistão, já virou uma parte da China do época. E quando ele era jovem, ele viu uma vez quando o militar capturou o rei um pequeno país no Oriente Médio, não é Oriente Médio, mais ou menos em Cazaquistão, aquele área aí, para a capital da China, que era Xi'an, e ele achou muito interessante. E como a China era forte, ele queria participar dessas expedições de ajudar o país, também para ter uma experiência de ver o mundo, né? Então ele participou. Quando ele demorou muitos dias para chegar até a fronteira, porque naquela época a China estava querendo também expandir mais território para mais oeste, e daí aconteceu essa guerra de Talas. Essa guerra aconteceu no hoje em dia Kirguistão. E é praticamente a primeira guerra, um dos primeiros guerras em conflitos entre mundo árabes, né? Naquela época e China, porque é 751, é muito tempo atrás, e por muito tempo China e Oriente Médio
Nós não somos tão conectados, mesmo tem já o Rota de Seda, mas não foi, sempre foi só comércios, não é nada do nível militar assim. Então aquela guerra de Talas que aconteceu em Kirguistão praticamente foi uma guerra entre a dinastia de Abbas, que era o mais forte dinastia do mundo árabe, e expandiu da Norte da África até Kirguistão, aquela região lá, quase lá. E foi que a China queria matar um pequeno país entre no meio, e esses países pediu ajuda para a dinastia de árabe, de Abbas, califate, e eles aceitou e foi aconteceu essa guerra com China, né? E esse chinês, nosso protagonista, Du Huan, ele participou dessa guerra porque ele é um jovem e simplesmente pensava que China era forte e ele pensava que vai ganhar a guerra e para ver o mundo tudo. Só que uma coisa aconteceu que normalmente mesmo a China era muito forte, essa guerra por incrível, China perdeu. Porque China pediu, o Tang, na dinastia, pediu outro país pequeno para ajudar ele. Só que na hora, quando eles viram o 200 mil soldados de árabe chegaram lá, eles mudou, na hora ele mudou e virou inimigo com China, então contra a China. Então China não pensava disso, né? E não imaginava, então perderam. Mesmo no final, em geral, não mudou tanto da situação do Oriente Médio, aquela região. Depois, mesmo depois, a China, a dinastia da China perdeu guerra. Maioria dos soldados chineses que durante aquela guerra foram mortos e poucos foram capturados, né? E Tu Huan foi capturado. Ele não foi morto, mas foi capturado para árabe. E depois logo depois ele foi, virou um soldado soldado do árabe, porque foi capturado para Oriente Médio, né? Então ele cada vez indo mais longe da China, e depois ele participou em outras guerras de árabe com outros países. Então ele foi várias vezes durante a guerra, então ele visitou muitos países hoje em dia, tipo Irã, Afeganistão, né, e Kirguistão, Cazaquistão, e até a Norte da África, até a Arábia Saudita. E por tantos países ele visitou por causa da guerra e tudo. Por incrível, ele sobreviveu todas as guerras. E no livro ele escreveu um parte que ele falou que sobrou 4 pessoas. Ele colocou o nome de 4 chineses dentro desses soldados. Então praticamente eles não foram mortos porque eles têm alguma razão, né? Porque são pessoas úteis, a gente fala, porque nosso protagonista, ele fala bem árabe, então ele consegue comunicar em árabe e tudo, e ele virou líder, né, entre esses grupinhos dos chineses que foram também capturados durante aquela guerra com a China, contra a China. E para construir o novo capital do Império, né, da Árabe, porque durante essa época também o califate mudou de dinastia para outra, né? Então eles precisam construir o novo capital e tudo. Então eles escolheram de fazer algumas trabalhinhos ali. Então ele ficou no capital do país, e durante essa época ele também descreveu
como são as pessoas de mundo árabe, falando que eles mulher cobre o rosto e homem como que é, ele toma que tipo de bebida, como que são as casas, é bem interessante. E também ele falou uma coisa interessante, até falou pessoa de Império Romano do Leste, né? Talvez ele nunca foi para Istambul, foi para lado do Império Romano, talvez tenha alguma guerra contra eles ou alguém do Império Romano foram para Isfahan, por exemplo. Isfahan é uma cidade grande do Irã hoje em dia. Ele ficou muito tempo lá. Ele descobriu que como homem veste, mulher veste, ele bebe vinho e tudo. Ele falou sobre isso, muito interessante. E também ele falou como que ele foi até norte da África, em Tunísia, porque Califate, Império da Árabe, era muito grande, era uma época muito forte dele. Expandiu o país até norte da África e todo lado, litoral do Mar Vermelho. Então ele falou também como que é vida lá, tem camelos, tudo. Em poucas palavras, porque só sobrou 1500 palavras, todo o livro dele já perdeu, mas com só essas palavras, a gente sente que é muito impressionante que 1300 anos atrás um chinês viajou para todos esses lugares e não foi morto, e ele conseguiu descrever tudo para nós, né? E quando ele estava em Tunísia, na África, ele encontrou, não sei porque ele saiu, como que é, a gente não sabe o que aconteceu, mas ele conseguiu pegar um barco de lá e voltou para a China. E ele passou até Sri Lanka, tudo, em muitos países da África, até sul da China, e de lá ele voltou para a cidade dele, para a capital. Esse já foi anos 762, então foi 11 anos. Ele ficou no país estrangeiro por 11 anos, aprendeu árabe e foi para todos esses lugares e conseguiu voltar para a China do norte da África, do mar ainda, né? Então, pensa disso, é muito impressionante. E a gente não sabe esse livro que ele escreveu sobre a viagem dele foi durante quando ele estava fora da China durante esse 11 anos ou depois quando ele chegou. Mas ele tinha uma vida muito diferente que outras, mas naquela época consegue ver o mundo desse jeito, e ele nunca imagina que depois tantos mil anos depois, só em 1500, né, 800 anos depois, China, 1400 mais ou menos, China conseguiu ter mais pessoas de governo, né, foi para África e tudo, viaja mais longe, mas alguém de tanto tempo atrás conseguiu ir de lugar tão longe assim, e são muito incrível, né, para nós. Espero que você goste desse áudio. Eu pessoalmente gosto muito de história e também, como eu moro fora da China, também sou chinês, é interessante ver desse tipo de notícia, desse tipo de história. Mas hoje China já é muito mais internacional, tanta gente viaja, mora fora, mas graças à tecnologia e tudo. Mas claro que nós não queremos tem guerra e tudo, e essa pessoa do Juan, ele foi por todos os países por causa da guerra e tudo, né? Então é um pouquinho triste, por causa ele não foi querer de visitar todos os lugares, mas graças à sorte, né, ele conseguiu voltar e mostrar tudo o que ele passou. E até a próxima. Obrigado. Tchau.